Nesse feriado, eu quero trazer para vocês uma atualização da carteira PDB, da carteira aqui do canal. Eu sei que nós tivemos vários fatos relevantes, inclusive, né, o resultado das eleições no domingo, que trouxeram muita volatilidade para o mercado. E aí já vieram alguns questionamentos. Bea, você vai fazer o seu aporte igual? Ou você fez o seu aporte igual? E sim, já respondo que fiz, tá, gente? Independente da volatilidade, que eu acho que era mais do que esperada depois do resultado das eleições, as outras eleições que eu também já estava no mercado foi exatamente assim. O mercado amanhece de um jeito, aí de repente ele tá caindo, de repente ele tá subindo, de repente ele tá caindo de novo, de repente ele tá subindo de novo, e basicamente foi isso que a gente viu novamente na segunda-feira. A volatilidade eu acho que tem um ponto bom, principalmente para quem pensa no curto prazo, para quem pensa no longo prazo não muda muita coisa. Então eu simplesmente fiz os aportes da carteira aqui do canal no dia 31, que era o nosso limite, né, para fazer o aporte, porque o combinado da carteira é fazer um aporte por mês para rebalancear a carteira e também pensar no longo prazo. Então eu fiz e tô compartilhando com vocês hoje os resultados. Outro ponto que acabaram me perguntando, né, quando eu compartilhei que eu ia fazer então os aportes da carteira lá no Instagram. Mas Bea, você não tem receio do que pode ser o Brasil daqui 4 anos, ou durante esses próximos 4 anos? E veja bem, gente, por mais que Lula não seja o meu candidato, eu não coaduno com as ideias da esquerda, eu sempre tento deixar isso muito claro pra vocês. Ainda assim, eu acho que se nós vivermos 70, 80 anos que seja, espero que a gente viva tudo isso e com qualidade, nós veremos muitos presidentes ainda comandarem o Brasil, pelo menos assim eu espero, e muito provavelmente nós não iremos concordar com boa parte deles. Entendendo isso, nós temos também que olhar para a estrutura da nossa política, né? E também, principalmente, como foram essas eleições de 2022 e como estará o Congresso em 2023. Tem muita gente falando, a gente vai virar uma Venezuela ou qualquer coisa nesse sentido. Acho que teve um vídeo, inclusive, que eu falei sobre, mais ou menos sobre isso, respondendo uma pergunta, e a galera falou, Bea, quando você diz que o Brasil não vai virar uma Venezuela, os próprios venezuelanos falavam isso no passado. E aí, é claro que existe uma diferença bem grande, né, entre o que a Venezuela fez e o que a gente vive hoje, até mesmo estrutura política e até mesmo como estará a estrutura política para 2023. Nós temos diversos candidatos de diversos partidos que foram eleitos, tanto para a Câmara dos Deputados, como para o Senado, como até mesmo para governadores, e também eu acho que uma boa parte vai ser sim uma boa oposição ao próximo governo que vem aí. E um presidente nós sabemos que não faz tudo sozinho. Eu sei que também vão vir outros questionamentos, como eu já recebi, falando o seguinte, Bea, mas nós sabemos o quanto o Lula ele foi articulado nos governos passados e uma parte dessa galera que tá lá em cima acaba se vendendo. E sim, eu concordo. Eu acho que principalmente uma galera do centrão, por qualquer 2 pila, como a gente fala aqui no Sul, pode tranquilamente se vender e mudar de lado e jogar, né, tocar como a banda toca. Isso a gente já viu no passado. Mas ainda assim, eu acho que nós ainda veremos uma boa oposição e por conta de tudo isso, eu realmente tento me manter otimista de que nós passaremos por esses 4 anos e que nas próximas eleições eu realmente torço para que nós tenhamos alguma opção muito melhor para nós fazermos essa troca. Então, dadas essas minhas ponderações, e eu sei que talvez venham alguns outros questionamentos e até mesmo pessoas que discordam, e tá tudo bem, podem utilizar os comentários para levantar essas discussões de forma saudável, eu queria dizer que não, nós não mudamos então a estratégia do canal. Sim, eu fiz os aportes e aí eu já quero mostrar pra vocês como é que ficou, tá? No final das contas. Então a ideia, né, gente, como vocês sabem, é sempre fazer R$1.000 por mês. Então eu lembro que eu fiz essa enquete lá no Instagram, pedindo mais ou menos os aportes que a galera fazia. Então eu queria fazer nem algo tão alto, nem algo tão baixo assim. A gente ficou mais ou menos nesse meio termo. É claro que você pode adaptar essa estratégia, como você se sentir mais confortável, com os valores que você se sentir mais confortável. Ao mesmo tempo, eu só trouxe ativos que estão no Brasil, mas eu recomendo, claro, né, que para você que tem essa preocupação, né, com o risco Brasil como um todo, que pelo menos uma parcela você talvez invista diretamente lá fora, e os ETFs lá fora, eles têm algumas vantagens, né, até mesmo de pagar dividendos e tal, e tirar esse risco Brasil por estar numa jurisdição diferente em uma moeda forte também. Eu acabo fazendo isso com a minha carteira pessoal, mas a ideia da carteira do canal é realmente trazer de uma forma simples, fácil, que todos consigam entender e até mesmo adaptar caso necessário, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então, né? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Eu já fiz aqui os meus lançamentos no Trademap, vocês sabem que eu acabo utilizando muito ele, né? Então aqui nós temos o total investido até então,
de R$ 4.163,36, sendo que o custo dessa nossa carteira, ou seja, o quanto nós aportamos até então, apesar de eu ter me comprometido com R$ 1.000 por mês, é claro que sempre fica aquela sobrinha na conta, porque a gente não consegue fechar exatamente os lotes, né, das compras que a gente faz com os números bonitinhos. Então, nós investimos até então, nesses últimos 4 meses, R$ 3.996,87 e nós temos então R$ 4.163,36. Isso nos dá um retorno de 4,17% desde que a carteira do canal foi iniciada. Então, quase 4 meses atrás, nós não fechamos 4 meses ainda, tá? E basicamente, o que nós temos então é que a composição da carteira, ela tá assim, tá? Nós temos praticamente 33% de XMO11, praticamente 33% de BOVX11, e aqui esse BDR, que é o BDR de ETF que replica o índice S&P, eu fiz o aporte na segunda-feira, ele ficou com 33%, mas ele tá caindo mais hoje, principalmente pela questão do dólar também, e ele está em aproximadamente 32% de peso na nossa carteira. Mas ainda assim, está bem equilibrada. O que mais está puxando para baixo é sim o índice S&P lá fora. Nós estamos vendo que muitas empresas lá fora estão caindo, estão apanhando nesses últimos meses, então não foi diferente, né, com o resultado desse BDR, desse ETF, enquanto aqui no Brasil nós estamos vendo sim uma valorização desses índices nesses últimos meses, o que trouxe então esse resultado positivo para a carteira, tá? Saindo dessa telinha, deixa eu trazer para vocês então como ficou a nossa rentabilidade até mesmo em relação ao IPCA, né? Porque é importante nós olharmos a nossa carteira, a nossa rentabilidade pensando na rentabilidade real, né? Que nós temos que descontar então a inflação. E o que nós temos aqui então nesse último mês, quando a gente olha outubro que passou agora, então ela ficou com uma rentabilidade de 4,89, tá? Bom, basicamente, gente, se nós compararmos aqui embaixo também, nós temos um comparativo com o CDI, que eu não acho muito justo, então por isso que eu acabo deixando muito mais no IBOV. Enquanto o IBOV, ele acabou subindo quase 20% nesses últimos meses, né? Apesar das quedas que a gente viu desde o início do ano, a carteira sobe 14%. E naturalmente isso vai acontecer, gente, porque como nós temos quase 33% de um outro mercado que não é o nosso índice Bovespa, então naturalmente ele não vai acompanhar exatamente o índice Bovespa, apesar de ter 66%. Então isso é algo natural, já esperado. O beta da carteira, ele não vai seguir exatamente o beta do índice Bovespa, tá? Então é basicamente assim que nós estamos, tá? Estamos positivos. Claro que nem todos os meses foram assim, mas dado essas últimas movimentações, é o que nós temos. Nós seguimos nessa estratégia, pensando no longo prazo, pensando nos aportes mensais, pensando então nesse rebalanceamento de carteira. A planilha que eu uso para rebalanceamento hoje eu não mostrei para vocês, mas eu sempre deixo para vocês em um link aqui embaixo. Vocês podem entrar lá no meu Telegram em arquivos e pegar e utilizar para fazer o rebalanceamento da carteira de vocês. Acabei não mostrando essa etapa, porque na última vez eu mostrei bem no detalhe como funciona. Então hoje eu realmente quis trazer uma atualização sobre essa questão de tudo que aconteceu, tanto com política, com a nossa carteira e os resultados que a gente tem até aqui. Então, claro que nós estamos falando de curto prazo, o nosso foco continua sendo no longo prazo e esse vai ser o resultado que vai falar mais alto, e eu espero poder continuar com esse quadro por muito e muito tempo para a gente realmente analisar se essa estratégia ela é válida ou não, beleza? Bom, pessoal, eu me despeço por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessas atualizações. Qualquer comentário que vocês queiram fazer sobre tudo que a gente falou aqui hoje, podem escrever aqui embaixo que eu tô sempre atenta, tentando entender os pontos que vocês trazem aqui, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, bom descanso e até o próximo vídeo.